Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar um hino natalino. Já estamos no mês de dezembro, mês do Natal. Vamos cantar o hino de número 32 no Cantor Cristão. Muita alegria em nossos corações pelo presente que recebemos do Senhor nosso Deus. Ele deu o melhor, deu o seu Filho amado em nosso lugar. Estamos dando o melhor para o Senhor? Você acha que você está fazendo o melhor ou pode fazer mais? Medite sobre isso. Ele deu o melhor. Se nós não estamos fazendo o melhor, estamos falhando gravemente. Então vamos oferecer o melhor para o Senhor. Cantando o hino de número 32 no Cantor Cristão, damos prosseguimento aos trabalhos nesta manhã. Cantemos. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar ao Senhor. Senhor, o nosso prazer é imensurável
Estarmos na tua casa de oração é sempre o melhor lugar para o cristão. Muito obrigado, porque o Senhor também se faz presente aqui, a tua presença através do teu Santo Espírito, abençoando-nos e aceitando os hinos que estão sendo cantados, as participações especiais. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos abençoou, nos agraciou com mais um ano. Agradecemos ao Senhor pelas vidas que foram salvas nesse ano, pelas vidas que foram restauradas nesse ano, pelo teu cuidado também trazendo outros irmãos para participarem conosco. Louvamos-te, ó Deus, por famílias que estão chegando ao teu trabalho e servindo ao Senhor com prazer, com entusiasmo, com alegria. Agradecemos a ti, Senhor. Muito obrigado, porque já estamos no mês de dezembro, os encerramentos das atividades no colégio também. Muito obrigado pelos alunos que foram salvos, ex-alunos que foram salvos. Muito obrigado pela vida da nossa amada, querida, valorosa irmã Rúbia, pelo Benício. Oramos a Deus pelos alvos e desejos do coração dela, de ver toda a família salva, Senhor. Oramos a Deus que o Senhor continue a abençoar também as atividades finais do ano no colégio. Muito obrigado, porque na sexta-feira tivemos a festa de encerramento, cantata de encerramento. Nos próximos dias teremos as formaturas. Muito obrigado, Senhor. O teu amor é muito grande, o teu amor é maravilhoso. Também o Senhor tem usado nossos irmãos amados e queridos para adquirirem a esquina lá atrás, mais uma grande vitória, Senhor. Orávamos pedindo e o Senhor, de uma maneira especial, maravilhosa, surpreendente, tem concedido. Abençoe a tua igreja para que possa pagar por aquela propriedade e continue a abençoar a família tão dedicada, tão fiel, que tem sido usada pelo Senhor para ser uma bênção aqui na tua igreja. Oramos a Deus por todos os demais alvos e objetivos e desejos de cada coração. O Senhor sabe os mais íntimos desejos, aqueles desejos profundos, ó Deus, que o Senhor pode atender segundo o teu perfeito e santo querer. São desejos lícitos, Senhor. São desejos que podem ser atendidos pelo Senhor, porque não há nada difícil nem impossível para ti. Por isso deixamos tudo nas tuas mãos e pela fé nós já te agradecemos, ó Pai. Abençoe este culto, abençoe a tua palavra que vamos ouvir. Mais uma vez o Senhor falando aos nossos corações. Sejamos edificados, sejamos alimentados, sejamos fortalecidos pelo Senhor. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria ser. Eu gostaria de ser uma estrelinha luzente que guiou até Belém os sábios vindo do Oriente. Eu gostaria de ser em Belém o pastorzinho que foi apressado ver o tão lindo menino. Eu gostaria de ser Margarida, porque ser Jesus precisa de presente. Eu gostaria de ser no coro angelical, o anjinho que cantou a mensagem do Natal. Brilhando vivo por Cristo no mundo com mega luz, pois na verdade já sou uma estrelinha de Jesus. A tão linda criança alegremente eu já vi, quando por sua palavra meus olhos com fé abri. Se rei maior que não sou, meu presente também na areia, minha vida no coração, Jesus entregarei. O anjinho sou de Cristo, cantando minha canção, glória a Deus nas alturas, Jesus é salvação. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 2. Leremos do versículo 8 ao versículo 20. Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20. Desde criança sempre apreciei muito esta passagem. Desde criança tenho uma predileção especial por esta passagem, porque o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo não foi por um cartão postal, não foi por uma mensagem de WhatsApp, não foi por um anúncio no jornal, nasceu por lei, não foi por um jornal televisionado, não, foi muito especial. Foi anunciado pelos próprios anjos. A alegria daqueles pastores nos campos ao redor de Belém, ouvindo o coral de anjos cantando. Todos nós gostamos de ouvir o coral cantando: cantai que o Salvador chegou. Enquanto cantava, lembrava do irmão Arthur Lachwitz, que fez o arranjo deste hino. Um leto que veio ao Brasil também, tinha muito talento musical. Escreveu o hino Coros Sacros, ele pegou muitos hinos, fez muitos arranjos, são lindos os hinos. Mas ali não foi um coral de pessoas, foi um coral de anjos. Vocês imaginem que ouvir coral de pessoas bem afinado já é bonito. Agora imaginem um coral de anjos nas campinas de Belém, nos céus ao redor de Belém. Imagina uma noite estrelada, os anjos, no meio daquela noite, reluziu a luz do céu, e um anjo dizendo: paz na terra, boa vontade para os homens, eis que nasceu hoje na cidade de Davi o Rei, que é Jesus o Senhor. Vamos ler a passagem que nos diz, Lucas 2, de 8 a 20. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles para o céu o anjo, disseram uns pastores aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. O mais humilde é a mensagem para esta manhã. Estamos novamente no mês de dezembro, novamente as celebrações de Natal. Ontem a Larissa e eu estivemos em Curitiba, em vários lugares, e pudemos ver muitos pinheiros de Natal, pudemos ver muitos enfeites de Natal, muito clima natalino, mas a ausência do Senhor. Na sexta-feira tivemos aqui a cantata de encerramento do ano letivo, alunos do segundo ano ao quinto ano cantando, e mencionei uma história que eu li durante a semana, de duas mulheres que estavam num restaurante, muito alegres, muito animadas, na hora do almoço estavam no restaurante, e de repente chegou no restaurante um conhecido das duas senhoras,
Chegou ali e viu as duas muito animadas, dirigiu-se até elas e falou: mas que prazer de vê-las, o que vocês estão fazendo aqui com tanta alegria? Uma delas falou: hoje é aniversário do meu bebê. Mas que alegria, aniversário do seu bebê, e onde está o seu bebê? A mãe falou assim: você não acha que eu ia trazer ele para estragar o meu almoço aqui? Alguma coisa estava errada, não está? Era o aniversário do bebê, mas ela deixou o bebê em casa e foi celebrar sozinha o aniversário. Totalmente errado, totalmente fora de propósito. Mas não é o que está acontecendo hoje, querido. Tanto peru, tanto lombo, tanto isso, tanto aquilo, tanta comida, tanta fartura, tanto presente, mas pouca espiritualidade. Muita gente no shopping, pouca gente nas igrejas. Errado. Alguma coisa está errada. Queridos, com esta lição que vamos aprender hoje, o mais humilde, vamos procurar nós agir com humildade também. Viver com humildade, servir com humildade, porque em primeiro lugar, o que nós lemos na mensagem agora, da palavra do Senhor, é que Ele se revelou aos mais humildes. Em primeiro lugar, a primeira mensagem que podemos aprender aqui é que Ele se revelou aos mais humildes. Os pastores eram desprezados, os pastores não eram benquistos, os pastores não eram bem-vindos, nem somente ali, mas também no Egito. Quando a família de José desceu para o Egito, e José foi ao encontro do seu pai, dos seus irmãos, José fez uma recomendação para os seus irmãos: quando o faraó chamar vocês, vocês não digam que vocês são pastores de ovelhas, porque isso é abominação para os egípcios. Não falem que vocês são pastores de ovelhas. E foi justamente para os pastores de ovelhas que o Senhor Deus se revelou. Deus se revela para os mais humildes. É a primeira lição que podemos aprender. E queridos irmãos, Deus tem prazer na humildade. Diz no livro de Salmo que o soberbo Deus conhece de longe, mas Deus tem prazer no humilde. A humildade vai adiante da honra, diz a palavra do Senhor. Eram homens humildes, eram homens simples, eram homens que tinham um trabalho difícil. Chega de tarde, pelas 6 horas, depois que os alunos vão embora, levo lá ração para as ovelhas, prendo-as dentro, no lugar onde elas dormem, e ficam lá tranquilas, até o dia seguinte de manhã, 5 horas, quando vou lá abrir, para elas poderem sair e dar mais comida para elas. Mas elas ficam trancadas, e eu vou para casa e durmo tranquilo. Esses homens não podiam fazer isso. Esses homens, quando todos iam dormir, era o momento mais difícil para eles. Lá estavam eles, debaixo do orvalho. Lemos a respeito de Jacó, quando estava naquele momento na montanha de Gileade, que o seu sogro veio ao encontro dele para lhe fazer mal. E ele então começa a conversar com seu sogro Labão e fala: o Senhor fez tantas coisas erradas para mim. O Senhor mudou meu salário 10 vezes. Durante o dia o calor escaldante me consumia, de noite a geada sobre mim. E eu cuidava do teu rebanho durante 20 anos. Eu cuidei do teu rebanho. De dia o sol escaldante, de noite a geada. Não tinha descanso. Eram pessoas simples, eram pessoas rudes, eram pessoas sem escolaridade, eram pessoas humildes, mas foi para eles que Deus se revelou. Deus não mandou um anjo no palácio de Herodes, que era o grande. Deus não mandou um anjo para falar com Anás, Caifás, o sumo sacerdote. Não, Deus mandou para os humildes. Deus se revelou para os humildes. É maravilhoso de ver a humildade de Maria também. Por favor, volte para Lucas capítulo 1. Voltando a uma página, temos Lucas capítulo 1. Leremos os versículos 47 e 48 e depois os 52.
Depois que o anjo anuncia o nascimento do Senhor Jesus Cristo e que Maria seria usada por Deus de uma maneira tão especial, o cântico de Maria é um cântico de humildade. Deus se revela para o humilde. Deus usa os humildes. Diz a palavra do Senhor, Lucas 1, 47 e 48. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. 52. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Queridos, Deus se revelou aos humildes. Em segundo lugar, Ele se revelou o mais humilde. Em primeiro lugar, Deus se revelou aos humildes. Em segundo lugar, Ele se revelou o mais humilde. Os pastores já eram humildes. As pessoas simples eram pessoas humildes. Maria, o Senhor atentou na baixeza. Como, Senhor? Eu sou tão insignificante. Eu não valho nada, Senhor. Como o Senhor atentou na baixeza da tua serva? Como? Além de Ele se revelar aos humildes, a segunda lição é que Ele se revelou o mais. Irmãos, o que o Senhor Jesus se tornou? Humano. Sendo Deus, Criador, se tornou humano. E comparou-se a um cordeirinho. Comparou-se a um cordeirinho. Logo depois que as ovelhas chegaram, estava ali pastoreando as ovelhas. Passaram 3 bêbados lá. E um deles, a cerveja na mão. Oh, só falta acender a brasa. Eu falei, não, aqui nós estamos para cuidar das ovelhas. Mas é como as pessoas veem, não é verdade? Vamos ver. Apenas como coisa para lucrar, apenas para ter um proveito. Não, Senhor, aqui nós estamos para cuidar das ovelhas. O Senhor Jesus se tornou ovelha, se tornou um cordeiro. Ele que é Deus, sempre foi, é e sempre será. Ele se revelou o mais humilde, irmãos. Ele se revelou o mais humilde. Além de Ele se revelar aos humildes e não aos soberbos nos tronos, Ele se revelou aos humildes. Ele se revelou o mais humilde de todos. Ninguém se humilhou tanto como o Senhor Jesus Cristo. Ninguém se humilhou. Hoje, quando vemos as pessoas tão soberbas, que não reconhecem os seus próprios erros, que não se humilham, essas pessoas não têm nada em comunhão com o Senhor. Nem membros de igreja que não se humilham, não têm comunhão com o Senhor. Podem ser membros de igreja, podem ter um nome no rol de membros, mas se não se humilham, não têm comunhão com o Senhor, não têm semelhança com o Senhor. Ele se revelou o mais humilde, Ele se humilhou a si mesmo. E se queremos ter comunhão com Ele, deve haver em nós humilhação. Deve haver em nós humilhação. Uma das pessoas mais humildes que eu conheci, eu estava hoje de manhã sentado lembrando do meu saudoso. Ele foi uma das pessoas mais próximas de Deus que eu conheci. Mas quantas vezes nosso pai sofria por ver membros em dificuldade, por ver famílias em atrito, ele se consumia. Pode perguntar para minha mãe que está, pode perguntar. Quantas vezes ele passava uma semana sem comer, jejuando, ele era pele e osso, magrinho, porque ele jejuava. E aí chegava na casa das pessoas, e em vez de ele apontar o erro, ele se humilhava, talvez eu que esteja errado, talvez eu que não esteja pregando de acordo. Ele se humilhava, irmãos. Lembra? Que coisa, que coisa. As pessoas estavam erradas, ele se humilhava, e as pessoas ainda soberbas não se humilham. Quantas vezes ele foi com lágrimas e voltava sofrendo ainda mais, porque chegava se humilhando e as pessoas ainda humilhavam mais, ainda humilhavam, não reconheciam os seus próprios. Querido, o Senhor Jesus se humilhou. Quem errou fomos nós.
Quem pecou fomos nós, mas Ele assumiu sobre Ele. Ele assumiu sobre Ele a forma de homem, de criatura, e assumiu sobre Ele todos os nossos pecados. Segundo aos Coríntios, por favor, abra para lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, o versículo 9. Diz a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios 8, 9. Porque bem sabeis, ou já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Ele, sendo rico, despojou-se de toda a sua glória, de toda a sua riqueza. Ele se fez pobre para vir nos ajudar, para vir vir se humilhar em nosso lugar. Ele deixou toda a glória no céu, irmãos, e veio se humilhar por cada um. Sendo rico se fez. Ele se revelou aos mais humildes, e Ele se revelou o mais humilde de todas as pessoas. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 a 8, por favor, abra também para lá. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, diz a palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se revelou aos mais humildes, Ele se revelou ao mais humilde, Ele se aniquilou, Ele se humilhou, Ele se despojou de toda a sua glória. Gostaria de perguntar aos irmãos, se o Senhor Jesus tivesse vindo na sua glória, quem teria podido compreender? Quem? O céu se abre, uma carruagem de fogo descendo, miríades e miríades de anjos descendo, e Ele descendo até aqui, se revelando na sua glória. Quem teria capacidade de compreender? Quem? Ele desce da sua carruagem com a sua sabedoria infinita e começa a falar para a humanidade na sua sabedoria infinita. Quem teria capacidade de compreender? Nem mesmo Salomão. Ninguém. Ele desce da sua carruagem com a sua sabedoria infinita, com o seu poder infinito, com a sua glória infinita, com a sua riqueza infinita. Quem teria capacidade de compreendê-lo? Quem? Irmãos, nós desapareceríamos diante do seu poderio, da sua glória, da sua santidade, da sua sabedoria. Uma palavra dele destruiria todos. Ele não veio na sua glória, Ele não veio no seu poder, Ele não veio na sua sabedoria, Ele não veio na sua força, Ele veio na maior humildade. Ele se revelou aos mais humildes, mas Ele também se revelou ao mais humilde. E em terceiro e último lugar, Ele somente se revela aos humildes. Ele somente se revela aos humildes. Ele se revelou aos mais humildes, Ele se revelou ao mais humilde, e Ele só se revela aos humildes. Aqueles que se quebrantam, aqueles que se humilham, aqueles que deixam a soberba de lado. E meus irmãos, esse é o ponto que nós todos precisamos chegar para nos aproximarmos do Ele. Ele é manso e humilde de coração. O soberbo, o arrogante, Ele conhece de longe. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, tempos de muita soberba, tempos de muita arrogância, tempos de muita presunção, tempos de muito julgamento, olhando para os outros, apontando os erros dos outros e pouco olhando para nós mesmos e reconhecendo os nossos erros. Ele se revelou aos mais humildes, Ele se revelou ao mais humilde, mas Ele só se revela aos humildes.
para que possamos ter a revelação do Senhor, para que possamos ter comunhão com o mais humilde, precisamos viver em humildade. Precisa haver humildade em nós, ou não haverá comunhão com o mais humilde. Para que haja comunhão com Ele, nós precisamos nos humilhar, queridos. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos repetir juntos esses dois versículos? Mateus 11, 29 e 30, 28 e 29. Guarda no seu coração. Guarda no seu coração. Versículos 28 e 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O mais humilde quer que você viva em humildade, quer que você abandone a sua arrogância, quer que você abandone as suas justiças, quer que você abandone os seus direitos, quer que você abandone o seu olhar de julgamento. Ele não veio para julgar, ele veio para se humilhar. Ele mesmo falou: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Quando nós começamos a olhar os irmãos com julgamento, quando nós usamos o nosso lábio para criticar os irmãos, nós não temos comunhão com o mais humilde, que não veio na sua glória, que não veio no seu poder, que não veio na sua grandeza, que não veio na sua sabedoria. Muito ao contrário, ele veio na maior humilhação. Nós lemos em Lucas capítulo 2, quando o Senhor Jesus nasceu, foi colocado num berço de ouro, num lindo palácio. Maria e José prepararam um lindo palácio. Ali tinha um quarto totalmente decorado, com um berço de ouro, com lençóis de não sei quantos fios, com enxoval a perder de vista. Foi isso que nós lemos, né? Onde o Rei dos Reis foi colocado, queridos? Numa manjedoura, numa estrebaria. Eu gosto demais das ovelhas, do cavalo, mas eu entro lá para varrer, porque todos os dias tem que varrer e limpar. Sai do outro lado, já sai cheirando ovelha. Chego em casa, já estou cheirando ovelha. Foi ali, naquele local, cheio de estrume, cheio de urina, cheio de sujeira, que o Salvador, o Rei dos Reis, num bercinho de palha, num coxo, e o ser humano se acha grande coisa, e o ser humano se acha grande. Ele se revelou aos mais humildes, ele se revelou o mais humilde, e ele só se revela para os humildes. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Não haveria em nosso meio alguns irmãos ainda com arrogância no coração, que não se humilham diante do cônjuge, que não se humilham diante dos filhos, que não se humilham diante dos irmãos, que não se humilham mesmo com os erros que cometemos, e todos nós cometemos. Quem de vós estiver sem pecado, fale nos outros. Quem estiver sem pecado, fale. Quem estiver sem pecado, julgue os outros. Quem estiver sem pecado, atire a pedra. Quem podia atirar, não atirou, porque ele se revelou mais. Por que não aprendemos com ele que somos mansos e humildes? Que é manso e humilde? Por que não aprendemos a humildade com ele? Se não houver humildade em nós, irmãos, nós não temos comunhão com o mais. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, diz a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, o versículo 5. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos,
E sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos uns aos outros. Pastor, mas o senhor não conhece a víbora que eu tenho lá em casa. Já se olhou no espelho? Já se olhou? O Senhor Jesus veio aqui só para te elogiar. Eu vim aqui, me humilhei por todos, menos por você, porque você vai ter um lugar de destaque no meu reino. Foi isso? Todos nós estamos no mesmo patamar de pecadores, todos nós. Sujeitai-vos diante dos cônjuges em casa, sujeitai-vos, mesmo que estejam errados, porque eu também sou errado, porque eu também sou. Eu não sou melhor do que o pior, eu não sou melhor. O melhor se fez o mais indigno, o melhor se fez, porque nós não aprendemos com ele, que é manso e humilde. Humilhai-vos, porque Deus resiste aos soberbos, e é por isso que tem tanta gente orando e Deus não responde a oração. Deus não resiste aos soberbos. Se não se sujeitam uns aos outros, Deus vai resistir à sua oração, à sua vez. Filho rebelde, esposo briguento, esposa víbora, Deus não vai responder nunca, porque nós não nos humilhamos, porque nós não nos colocamos como Ele, o mais humilde. Precisamos nos humilhar. Na sexta-feira, contei parte da história de um menino lá no Tennessee, nos Estados Unidos. Um pastor estava cansado. O pastor estava tão cansado, pegou a esposa. Eles eram numa região mais movimentada e foram então, sabe o que? Esposa, vamos tirar férias. Já não aguento mais as pessoas. Já não aguento. Eu não quero conversar com ninguém. Vamos lá para o Tennessee, para um lugar bem sossegado, e vamos ficar lá um tempo. Eu não quero falar, estou cansado das pessoas. Já não aguento mais. E foram para o Tennessee. Entraram num restaurante simples lá. Olharam, num canto tinha uma mesa vazia e um velhinho ali do lado. É para lá que nós vamos, que eu não quero, não aguento mais falar com as pessoas. Vamos sentar ali. O velhinho não vai falar nada mesmo? Vamos sentar. Mal sentado, o velhinho olhou para eles. O que o senhor é? Aí ele pensa, o que eu vou falar? Eu sou pastor, daí ninguém gosta de falar com o pastor, não, vai acabar a conversa. Ele respondeu com má vontade, mas ele respondeu, sou pastor. Ah, o senhor é pastor? Então vou lhe contar uma história de pastor. Ele que não queria falar com ninguém. Deus é maravilhoso. E o velhinho começou a falar. Lá nos anos 1920, andava por essas ruas aqui um menino. Os pais se separaram. A mãe não tinha condições de criar esse menino e colocou o menino num orfanato. E o menino andava tão triste porque ele tinha pai, tinha mãe, mas era como se fosse um órfão. E num domingo de manhã, aquele menino estava andando pelas ruas aqui da cidade e passou em frente de uma igreja batista e ouviu ali a mensagem da palavra de Deus e entrou. E ouviu o pastor lá na frente pregando, mas com tanto amor. E o menino não conseguiu sair do culto, ficou ouvindo a palavra e ficou tão motivado com aquela mensagem que ficou até o final. Mas quando terminou o culto, o menino quis sair depressa para não encontrar ninguém, porque ele estava muito triste com a situação dele. Mas na porta já tinha alguns irmãos e o menino não conseguiu sair. De repente, ele sentiu uma mão no ombro dele, olhou para trás, era o pastor. E o pastor perguntou assim, menino, quem você é? Quem é o teu pai? Não precisa responder, eu já sei quem você é e já sei quem é o seu pai. Você é o filho de Deus. Você é filho de Deus, teu pai é Deus. E o velhinho contando para aquele pastor que não queria falar com ninguém. E o velhinho terminou assim, pastor,
Aquela palavra mudou a minha vida, pastor. Eu era aquele menino. Eu estava triste, meu pai e minha mãe não ligavam para mim. Eu precisava de alguém com humildade no coração. Ele tinha tantos adultos do lado, mas ele pôs a mão em mim e ele falou essa palavra para mim. O amor e a humildade do pastor me motivaram. Eu fui no domingo seguinte, e estou lá até hoje. O velhinho se levantou, o pastor não sabia onde enfiava a cara de vergonha, porque não queria falar com ninguém. O velhinho pagou a conta, saiu, foi embora, e chegou a garçonete, e os dois, o esposo, o pastor e a esposa ainda impactados com aquela palavra. A garçonete percebeu que eles estavam impactados com aquilo, e ela falou assim: vocês conhecem esse senhor? Não, primeira vez na cidade aqui, não sabemos quem é. A garçonete falou: ele é Ben Hopper, ele foi 2 vezes governador do Tennessee, um cristão, humilde, amoroso. Ele se revelou aos mais humildes. Ele se revelou o mais humilde, e ele só se revela aos humildes. Sabe por que tem tanto membro da igreja fracassado por aí, capengando por aí? Sabe por quê? Parece uma bexiga. Encosta qualquer coisa, qualquer alfinete, qualquer problema, bum, desaparece. Sejamos humildes, ou não há relação entre nós e o maior. Que Deus abençoe assim a sua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Teu Santo Espírito sejam com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lude, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Vão em paz e sirvam com alegria. Até a noite, com a permissão do Senhor.